Cristiane Torlone está completando 50 anos de carreira. Atriz, diretora de cinema, ativista pelas causas do meio ambiente, ela é a convidada do Persona em Foco de hoje. Para entrevistá-la, temos o ator Tadeu Aguiar, amigo e companheiro de palco da Cristiane. Esse ano faz 30 anos que eu conheço a Cristiane. Nós fizemos um espetáculo juntos, Raul Cortez, ela e eu, chamava-se O Lobo de Ray-Ban. Foi quando eu me mudei de São Paulo para o Rio de Janeiro, acabei ficando por lá. E é um espetáculo que me trouxe muita alegria e um ensinamento muito grande de trabalhar com dois grandes atores. Então, Cristiane, a partir daí, ficou minha amiga, nos vemos sempre, é muito bom. Convidamos também Victor Fasano, que além de ter atuado ao lado da Cristiane, é seu parceiro em projetos pela preservação da Amazônia. Bom, nós fizemos alguns trabalhos, algumas novelas, algumas minisséries juntos e foi principalmente numa minissérie chamada Amazônia, de Galvez Chico Mendes, nós começamos a ficar muito incomodados com os incêndios que estavam acontecendo na região toda de gravação e começamos um movimento junto com o Juca de Oliveira, o Amazônia para Sempre, que nos uniu para sempre. Como o nome diz, a Amazônia para Sempre nos uniu para sempre, porque somos agora defensores das florestas brasileiras. Cuidar de você. Mentiroso! Você fala todo dia! Cristiane Torlone. Pronto, Victor Fasano, Tadeu Aguiar, muito obrigado pela presença de vocês. Cristiane, uma grande honra ter você no nosso programa. Honra minha, querido, honra minha. Fasano, você começa? Bom, vou ter esse prazer, né? Cristiane, então, vamos falar para esse pessoal todo aí. Lá do começo mesmo, hein? Quando é que foi a sua primeira aparição no palco, a sua primeira entrada no palco? Olha, a primeira entrada no palco, amador ainda, foi num espetáculo que era do Garcia Lorca, na Aliança Francesa do Rio de Janeiro. Mentira. Ué, mentira? Mentira, pura mentira. Eu amo isso. Foi antes até? Não, muito antes. Aonde? Muito antes. Você diz no colégio? Muito antes. Mas tem que falar de colégio? Bom, tem que falar então de quando eu nasci, né? É assim, antes de eu nasci... bom, então tá. A minha primeira aparição no palco é através dos meus pais, que são fundadores da EAD. Aí vocês estão... é o código genético? Exatamente, bom, isso é então importante. a pergunta então é isso. O código genético começa há 73 anos atrás, eu acho que é a idade da EAD, né? Que fez alguns anos atrás 70 anos, eu já tenho 73 anos. O papai e a mamãe são da primeira turma da EAD. Eles se conheceram lá numa linda palestra, aliás, anterior à abertura da escola, que o Dr. Alfredo fez uma palestra contando o que seria a escola de teatro, qual era o sonho dele, e meus pais se apaixonaram pela proposta e se apaixonaram também. Você esqueceu de falar da primeira vez mesmo, aquela Gente, que você estava na primeira... barriga da sua então, mãe. Pois é, mas poxa. agora eu vim antes, né? Daí antes de estar na barriga da minha mãe, meu pai e minha mãe precisavam se encontrar, então isso já aconteceu. E aí depois foi acontecer, meu irmão aconteceu também antes de mim, e logo em seguida veio eu. Sou uma boa safra da EAD também, né? Quantos bebezinhos a EAD não produziu por aí? Bacana. Né? Está satisfeito? Agora sim. Bom, então tá. Poxa, não, a gente está aqui para agradar, né? Você era o que se costumava chamar de ratinho de coxia, é isso? Você era aquela criança que estava sempre pelo camarim, pelos cantos dos palcos, com seus pais? É assim, eu sou de uma geração que não teve luxo nenhum. As minhas babás foram as camareiras.
Assim, não tinha com quem deixar a Tianinha. Então, a Tianinha era aquele embrulho que ia para o teatro, entendeu? Tanto que eu nunca engatinhei. Eu já saí pelo andando mesmo. Deve ter sido isso, entendeu? Uma certa urgência em virar gentinha logo, entendeu? Cristiane, nós fomos buscar um depoimento de alguém que conviveu com você nessa época em que você vivia ali pelas coxias do teatro, ratinho de coxia, como se diz, né? Olá, Cristiane. Que maravilha você estar aqui nesse programa, que é um programa tão lindo, né? Porque faz uma espécie de além de uma homenagem, tem esse lado de lembrar um pouco das coisas que a gente faz, das coxias, do nosso trabalho. Na época que eu fiz A Dama do Maximes, eu estava morando no Rio de Janeiro, na companhia de Tônia, tinha Moná, tinha Paulo, e eu me lembro de você das matinês de domingo, como sempre, os filhos iam lá para tomar lanche com a gente, né, nos intervalos. Eu me lembro de você pequenininha, né? Os meus filhos também fizeram essa mesma conversa. Agora estou até com os meus netos, né? Essa coisa da família teatral que nós somos, né? Que é uma coisa tão linda, né? É uma coisa tão... essa família do coração, né? Certamente você, depois disso, você fez uma carreira maravilhosa, brilhante, não só na televisão como no teatro, também é toda essa sua luta pelo meio ambiente, pela questão ambiental também, que é uma luta linda. E você sempre uma excelente companheira de profissão, sempre do lado bom, né, das lutas da gente. Então, estou muito feliz de estar podendo participar dessa homenagem, trazer o meu abraço, a minha admiração, o meu carinho por você, que além de ser uma excelente atriz, é uma mulher tão linda, tão bonita. Um beijo no coração. Que lindo, que lindo. É isso, é uma família, né? O Sérgio diz muito bem, é uma tribo, né? Onde todo mundo cuida de todo mundo. Um fica doente, todo mundo fica em volta para, com essa energia, também ajudar a curar e continua se protegendo até o fim. E eu acho que é isso, é o amor de geração para geração, que vai passando esse bastão de amor, sabe? A gente faz uma coisa que ela é difícil, é uma indústria, dá emprego para um monte de gente, é rentável, mas se não tiver essa chama que o Sérgio fala, não estava aí acontecendo há 2000 e tantos anos. O mais difícil na minha casa foi convencer os meus pais que eu realmente não ia ter como fugir do teatro. Eu fui criada para ser qualquer coisa, Eduardo, qualquer coisa. Primeiro para ser atleta, né? Eu aprendi a nadar antes de saber quase andar, já estava na piscina. E tudo que eu quis aprender, apesar de nós sermos pessoas muito simples, eu tive acesso. Aliás, um momento em que o Brasil tinha escolas públicas maravilhosas e sempre aqueles alunos que também são professores particulares, então eu pude começar a aprender a falar francês, inglês muito cedo. Meus pais queriam que eu fizesse qualquer coisa. Então, assim, fazia aula de balé clássico, nem pensar. Eu canto? Não, como canto? Não, nem pensar. Então, assim, na verdade, minha primeira aparição na televisão já tem quase 50 anos, que foi por sei lá, deve ter sido um deslize da mamãe, eu acabei num teatrinho Troll, na TV Tupi. Isso que eu queria falar justamente disso. 1970. Tá vendo? Eu te atropelei. Era um programa de sucesso na época, né? Mas como foi que isso aconteceu? Deve ter sido, mamãe deve ter dito, não aguento mais, deixa ela fazer. Deve ter sido isso. Porque era uma coisa, imagina, Lena Crespe fazia uma sereia. Coisas incríveis. Roberto de Clétula. Nossa, daí depois disso ainda você vai ter um gap de uns 5 anos, porque na verdade eu começo mesmo em 75. Bom, a sua carreira na televisão mal tinha começado e você foi chamado em seguida de 2 trabalhos para fazer uma protagonista em Gina. O que você atribui a essa ascensão tão rápida? É um olhar do Boni. Eu fiz o Duas Vidas, depois eu fiz, acho que uma novela que devia se chamar Elas por Elas, eu acho que foi a segunda. E o Boni, ele via já a protagonista. Ninguém se torna um protagonista. Você é um protagonista, você é um solista. Alguém tem que olhar isso. Depois, se você vai ter disciplina, técnica, coragem, né? Rigor de continuidade, aí isso já
vai depender de você. Mas se você tem essa chama dentro de você e é reconhecido cedo, é ótimo, porque daí você entra na roda logo cedo. Então o Boni sugeriu que eu protagonizasse a Gina. Uma atriz que contracenava com você nessa novela, Gina, mandou um depoimento pelo celular. Olha só, hein? Falar sobre Gina é falar sobre a estreia de uma estrela, uma jovem estrela chamada Cristiane Torloni. Oi, Cris, querida. Realmente foi uma alegria muito grande participar dessa novela com você, presenciar o nascimento de uma atriz linda como você, linda fisicamente e linda por dentro também. Então, com um talento muito grande, num papel muito difícil, Gina era um personagem que passava por um período de tempo longo. Ela começava muito jovem, como jovem você era na época, e a maior parte da novela era já uma mulher vivida, mãe de família, uma mulher de uns 40 e poucos anos, que você conseguiu interpretar com dignidade, com categoria e com muito trabalho. Eu sei que você estudou muito. Ô, Gina, você me empresta a sua lição? Eu também tô precisando, Gina. Olha, eu empresto, hein? Mas tem que me devolver logo que essa batina já tá marcada. Eu te tratei e acreditei em você como se você fosse a minha verdadeira irmã. Eu não vou criar dentro dessa casa uma cobra pra me morder. Sai da minha vida, criatura, sai da minha casa agora! Claro que você herdou isso tudo, esse jeito lindo de ser da sua mãe, que é uma grande atriz. Então, você é de uma família de atores, de gente de teatro, e que é muito, muito, muito lindo. É isso, querida. Eu fico muito feliz de poder falar do tanto que eu fiquei contente em participar de Gina com você. Gina escrita pelo nosso querido Rubens Edvaldo Filho, que faleceu há pouco tempo, e Doc Comparato. Mas especificamente eu quero dar os parabéns pelo teu trabalho agora no cinema, pela tua luta em favor da Amazônia, que precisa demais de pessoas fortes como você. Um beijo muito grande, meu carinho muito grande para você. Esses olhos azuis brilhando para nós. Lindo, Fala né? para mim, você faz o que com isso? Né? É um convite para um mergulho no oceano. Né? Ela é, né? E é tão bonito, né, você perceber o arco do tempo, né? As pessoas têm muito medo da passagem do tempo. Mas a passagem do tempo é a única coisa da qual você pode se orgulhar, né? Agora, tem uma coisa interessante que eu gostaria de falar sobre esse momento aqui de Gina. Eu tinha um problema comigo enorme, que eu ouvia a minha voz e para mim era insuportável. Me ouvindo há 40 anos atrás, quase, eu digo assim, ai, que bom que eu consegui ficar um pouco menos aguda. Então, uma coisa, voz, mamãe diz assim, voz na testa é voz de quem mente, pelo amor de Deus. É verdade. Não, é insuportável. Muito bem. Nós temos uma paradinha agora, nosso primeiro intervalo. Voltamos já já com o Persona em Foco de hoje. Retomando o programa de hoje, nós temos aqui o Tadeu Aguiar e o Vitor Fasano, e eles estão com a incumbência de conduzir o bate-papo com Cristiane Torloni. Bom, Cris, depois de você ter iniciado na televisão, você parte para os palcos. Sim. O que mais te seduz no teatro? A magia. Quando nós fizemos o Lobo de Ray-Ban, isso já lá se vão três décadas, né? Eu me lembro que no Rio de Janeiro, no Teatro Casagrande, depois do espetáculo, veio um rapaz falar comigo. A camareira falou assim, tem um rapaz que gostaria de falar com você. Eu costumo falar ali fora e tal. Aí ela falou assim, não, mas era bom você receber aqui no camarim. Eu falei, dentro um rapaz assim, claramente dodói, sabe assim, uma pessoa que estava muito magra e já tinha um sinal nele. Né? Os anos 80 veio, né? Uma tragédia. E aí ele falou isso, eu quero te dizer que durante 1 hora eu esqueci que eu estou morrendo. E isso é o momento mais bonito da minha vida agora. Aí eu fiz, nossa, o teatro tem esse poder. Cris, voltando a falar do Lobo de Ray-Ban, foi em 88, imagine tanto tempo atrás, 22 anos depois, você fez a Loba de Ray-Ban.
Como é que você acha que foi nesse tempo todo? Qual a diferença? Como as pessoas reagem? Qual a diferença de assistir um espetáculo, O Lobo de Ray-Ban, e depois A Loba de Ray-Ban? O que você sente que foi diferente nisso tudo? Essa história do Lobo é magnífica, porque assim, o Renato, quando ele escreveu O Lobo, ele já escreveu para um ator, né? Bem autorreferente, ele escreveu para um ator fazer. Mas ele era muito amigo da Dina Sfati. E a Dina, quando leu o texto, ficou louca. Ela falou, mas como que você vai dar isso? Você tem que dar esse texto para mim. Ele falou, Dina, mas eu escrevi para um ator. Não, que ator? Quem é que vai fazer isso melhor do que eu? Não, você tem que versionar para mim. E ele, bem obediente, bem amigo, foi lá versionar, porque o Lobo não era só você trocar o gênero, eram todas as citações e tudo, né? E o Renato durou quase 1 ano fazendo isso. E quando ele finalmente ficou pronto, o Dina já estava dodói. Então, na verdade, ele chamou o Raul para fazer. E os ensaios, como você bem sabe, foram ensaios incríveis, era absolutamente visceral, era um espetáculo completamente visceral. E o Raul, que é dessa falange do Rubens Correia também, não permitia qualquer mentira em cena, né? São, como diria o Zeffirelli, né? São esses artistas que profissionalizaram a verdade. Então, assim, não tinha mentira em cena. Nos anos 80, né, você ter uma cena de nu masculino era muito mais chocante. Sabe assim, se hoje a gente ainda vive, né, uma luta, né, o LGBT, hoje em dia, assim, hoje você vê casais gays masculinos e femininos na rua, mas assim, você vê um casal masculino na rua hoje em dia, você diz, poxa, que bom que eu estou viva e vendo isso, né? Mas há 30 anos atrás, se hoje ainda é agredido, imagina 30 anos atrás. Então, tinham reações na plateia, tinha gente que levantava na plateia e saía. E o Raul dizia assim, muito obrigado, hein? É engraçado como o homossexualismo feminino, para o macho, vamos dizer assim, careta, parece alguma coisa um pouco histórica. Diz assim, mas as mulheres gostam de se dar beijinho, elas gostam de pentear um cabelo uma da outra, elas ficam conversando. De alguma maneira, tem um olhar meio paternalista em cima disso. Por isso que as meninas estão tendo que lutar também tanto. Mas quando nós fizemos a Loba, não tinha reação. Pelo contrário, tinha um enorme voyeurismo. Sabe assim? Quando foi o Lobo, não. O Lobo não. Tinha uma reação. Os homens ficavam agredidos, né? Ficavam, não ficavam? Cristiane, você falou aí do Renato Borg. Nós temos o Renato Borg aqui. Ah, meu Deus. Oi, Cristiane, que prazer. Que bom estar aqui, ajudando a prestar essa homenagem a você. Olha, eu te amo muito, viu? Quando você fez O Lobo de Ray-Ban com Raul Cortez, para mim foi uma satisfação tão grande de ver a sua atuação junto com o Raul. Você fazia lindo, lindo. Era muito um pensador para um autor que estava na sua segunda peça, de repente, ver 2 atores brilhando tanto e fazendo com tanta perfeição aqueles personagens. E anos depois você decidiu fazer a segunda versão do Lobo, que era a Loba de Ray-Ban. Foi uma versão linda, a Loba. A Loba tinha uma cenografia, um acabamento, e você estava tão maravilhosa. Porque a primeira vez que eu escrevi essa peça, eu escrevi com as 2 versões. Nossa, eu não tenho nem palavras para dizer a emoção que foi ver você fazer a Loba de Ray-Ban. Eu amei esse encontro nosso no teatro. Adorei conhecer você como pessoa. Você é uma pessoa que realmente eu penso sempre. E cada vez que eu penso, eu tenho um sorriso. Quando a gente lembra de um amigo, a gente sorri. E cada vez que eu me lembro de você, vem um sorriso no meu rosto. Te amo muito, viu? Um beijo. Sucesso. Eu que vou chorar. Não, é impossível. É impossível. Sou eu que vou chorar. Não, eu que vou chorar. É impossível, porque se você imaginar que você fica
A carreira do Lobo foram 2 anos. Eu saí do Lobo depois de 2 anos para fazer a Cananga do Japão, porque realmente era um tempo que já tinha acontecido. Mas você fica num voto de enorme exclusividade amorosa com aquele texto, com aquele autor. E o Renato, durante os ensaios do Lobo, ele ia para o camarim para passar o texto comigo, porque o texto dele também o entendimento de que um bom texto é uma partitura. Ele não é só o que está escrito ali. Tem todos os espaços de respiração e ele é um super ator. O Renato é né? O Renato Borg, né? O rei da vela. Ele é o grande rei da vela, né? Incrível. Então, ele foi ajudar a burilar e eu tive essa grande sorte. Quando nós fizemos a Loba, é impressionante, porque eu, de um modo geral, eu decoro as peças inteiras. Eu não decoro as minhas falas, eu sei o que todo mundo fala, é a partitura. E eu sabia o texto inteiro do Raul. Então, eu ouvia o Raul falando comigo em cena. Era tão forte a presença do Raul que eu falei, nós tínhamos na cenografia um pequeno camarim, eu falei, eu preciso ter uma foto do Raul em cena. Porque eu falo com ele o tempo inteiro, então ele nunca saiu de cena, ele vai continuar em cena e pronto. E tinha uma foto do Raul em cena. Renato, toda vez que eu vejo você me convida para as tuas estreias, a gente se encontra, eu penso na linda história de amor que a gente tem. Ainda tem. Lembrando da sua personagem Cro, o Marcelo Serrado, e você fez a Tereza Cristina. O que você atribui a esse sucesso todo? Tinha uma química boa ali, né? Eu tenho certeza que você se divertiu muito também. Mas a química é interessante porque você percebe que a primeira chispa que tem que acontecer é entre o autor e o artista. Porque, mesmo que a Gata já tivesse sido escrita, porque quem fez a Gata Comeu, a primeira versão, foi a Vivinha, a Eva Vilma, né? Chamava-se o Barba Azul. Então, na Tupi. Então, assim, tem que ter uma sinergia, porque, de qualquer maneira, ela está reescrevendo, mas ela está reescrevendo para você. Então, assim, eu sempre mantive uma comunicação secreta, misteriosa com os meus autores. Eles me mandam uma coisa no papel e eu mando para eles pelo vídeo. A gente não fica se falando pelo telefone, não existe essa comunicação. Eu tenho uma grande sorte na minha vida. Eu fui cercada de diretores que realmente foram me construindo como atriz e eu tenho um enorme respeito por eles. Amorosamente, eu aprendi isso no teatro, talvez. Tem uma hierarquia. Eu posso até responder, mas com jeitinho. Fora que é isso, eu tive os galãs mais lindos, né, na minha vida, né? Você faz o quê, né? Beijar fica uma maravilha, né? O Vitor Fasano tocou aí no Marcelo Serrado, né, o Cro e a Tereza Cristina, né? Vamos dar uma olhadinha no Marcelo? Sim. Olá, gente, um beijo aqui para minha querida Cristiane. Nossa relação já de muitos anos, nós conhecemos muitos anos, mas Fina Estampa realmente foi um momento marcante nas nossas vidas, né? Com Cro e nossa rainha do Nilo, Pitonisa de Tebas, rainha das terras férteis, tantos nomes, e que o povo amou essa dupla, né? Foi incrível realmente trabalhar com ela, uma grande atriz. Lembra-se da missão que eu lhe dei? Está na hora de cumpri-la. Tudo eu. Aproveita quanto dura, Alice Capone. Por quê? Porque de coisa dura você entende? Olha aqui, o machão. Calada! Engole a resposta. Chega de tensão por hoje. Meu Deus! Os músculos do meu pescoço parecem cordas de violino. Oh! A Cris já acompanha há muitos anos o trabalho dela, não só na TV, mas como no teatro também, uma guerreira do teatro. Eu sou um grande fã e admirador, então para mim estar em cena com ela foi um presente, né? E ela sempre aberta e disposta a brincar e a jogar. Parece, né, que nosso plano não deu certo. E você sabe quem é que vai pagar o pato? Posso pelo menos fazer uma massagem no pescocinho da minha Nefertiti? Muito obrigado pela parceria e parabéns pela sua carreira grandiosa e bonita. Beijo, querida. Esse é outro.
Marcelo é um ator que está fazendo uma carreira muito bonita, né? Eu acho que nós nos conhecemos, se não me engano, no Zé Celso, no Hamlet, acho em 94, se não me engano, nós tivemos ali um primeiro encontro. Mas o Marcelo, nesse trabalho do Fina Estampa, que era um trabalho muito perigoso, né? Nossa. Muito perigoso, né? Marcelo, a gente ensaiou muito. Marcelo, eu ia lá para a casa dele e ele é muito dedicado, ele trabalhava no piano e tal. E na época, a esposa dele hoje era só namorada, era bailarina. Então ele ensaiava uns rodopios, umas piruetes e ficava dando para mostrar como ele estava fazendo. Eu digo assim, que danado, não tem nada disso está escrito. Então você vê o quanto um ator ele pode contribuir na partitura e você via durante os ensaios a técnica, porque quando a técnica ri de alguma coisa que está acontecendo, você diz, opa, o nosso primeiro público. Né? Se chegou aqui, vai chegar lá na casa da pessoa. Tudo bem, está na hora de mais um intervalo, não se aflijam, é rapidinho. Voltamos já já com o Persona em Foco. Se afligiu como? Pronto, estamos de volta. Hoje nós temos aqui o Tadeu Aguiar e o Vitor Fasano. Estão pilotando o bate-papo com Cristiane Torloni. Já há algum tempo, uma das suas grandes preocupações é com a integridade da nossa grande floresta amazônica. Eu me lembro que, anos atrás, quando fizemos o Amazônia para Sempre, eu acrescentei uma última frase que eu gosto de repetir, que é hora de enxergar as nossas árvores como monumentos de nossa cultura e história, porque nós somos o povo da floresta. Essa frase eu acho que nos uniu para o resto das nossas vidas. Fala um pouco o que representou para você o Amazônia para Sempre. O Amazônia para Sempre, ele vem de uma dor que nós sentimos no Acre, sabe assim, ver a Amazônia pegando fogo, sentir o cheiro, sabe assim, da mata queimando, e aquilo não é, sabe, é uma ilustração, né? Assim, o fato de nós termos sido expostos quando nós estávamos fazendo o Amazônia de Galvez a Chico Mendes, em 2006, né, entre o Amazonas e o Acre, aquilo ali foi de uma brutalidade para mim e, ao mesmo tempo, conversar com o Vitor e com o Juca de Oliveira e os três, aos prantos, num restaurante de um hotel muito simples, que é onde a gente ficava lá, e essa indignação, a gente dizendo, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, o Juca escreveu um documento, esse documento tinha 6 páginas, nós transformamos as 6 páginas num único manifesto, e esse manifesto começa com 3 assinaturas, do Juca, do Vitor e minha. E depois vieram todos os 1 milhão e tantas assinaturas. Esse trabalho foi um trabalho de ressignificação de nacionalidade. É quando você vai encontrar personagens desse Brasil que são talvez muito mais brasileiros do que a gente. Você não precisa conhecer eles, você não sabe o nome deles, mas eles estão fazendo você respirar aqui em São Paulo hoje, você ter água hoje. Então você tem que ser grato a eles, você tem que dar uma saída honrosa para eles possam continuar sendo os guardiões dessa floresta, fazendo uma economia sustentável, circular, não sei o quê, fazendo com que aquilo ali, o cara tenha orgulho de ser aquilo e não ser considerado uma ralé da nossa nacionalidade. Eu sou um pobrezinho, eu sou um pobre brasileiro da floresta. Não, você é o rei da floresta, cara. Foi muito interessante a gente perceber que essa luta não é uma luta nossa, minha, de um segmento, porque nós, assim, ou ela é nossa, de um país inteiro, né, consciente, responsável, comprometido, ou nós vamos perder. A gente perdeu praticamente a Mata Atlântica, tem o quê? Quantos por cento da Mata Atlântica 7%. Tem hoje? 7%. O Cerrado são uns 20%, é isso? Não, o Cerrado tem 40%. Que já é uma tristeza, né? A gente fala assim. Então, assim, eu sempre digo, a Amazônia, o Despertar da Florestania, para quem não assistiu, já está no Vivoplay, está no Now. Assistam, porque você tem imagens ali, aliás, até a cultura aqui foi fundamental, né? A fundação
que tem um arquivo de imagens que, se não fossem vocês, eu não tinha conseguido montar o filme, porque na época a Cinemateca estava completamente desmontada. Nós vimos, o mais difícil de fazer o filme foi lidar com a memória do Brasil. Então, instituições como essa daqui, que são guardiãs da memória, ajudaram o filme a ser feito, porque eu tive que recorrer a herdeiros, porque a Cinemateca estava paralisada. Recentemente você produziu, você já falou agora, e co-dirigiu o filme Amazônia, o Despertar da Florestania. Fala um pouco sobre a atual polêmica nessa questão, que já falou bastante agora, mas também quais são os debates que esse filme tem provocado. Olha, Tadeu, é assim, esse filme de fazimento mesmo, ele durou 7 anos, mas ele fala muito mais do que 7 anos, porque só o Amazônia para Sempre já tem 11 anos, né? Então, assim, a vivência com a floresta, ela tem pelo menos uns 30 anos. E eu percebo que esse termo florestania, que me foi dado no Acre, né? Eu fui despertada para esse termo, que é uma palavra criada como saudade, foi criada pelo Brasil, ela significa uma outra observação do que é o que são os nossos deveres e o que são os nossos direitos em relação a uma coisa que tudo é floresta amazônica. Tudo é floresta. A florestania está em todos os lugares. Ela está na água que você abre e usa indevidamente na sua casa, ou você lavando o seu carro com água limpa. Tudo isso está dentro do Código da Florestania. Básico. Então, assim, você abrir o seu coração para um termo que pode ser um termo redentor na sua vida, faz você querer contar isso para outras pessoas, e foi o que aconteceu. A gente não precisa desmontar e deflorestar a Amazônia para nós continuarmos sendo um país rico. Nós somos um país rico. O problema é a péssima gerência. Não, o que vai fazer? Cristiane, um parceiro seu nessa empreitada do filme Amazônia, o Despertar da Florestania, também mandou um depoimento sobre você e sobre o seu trabalho. Amazônia, o Despertar da Florestania é um filme de amor. É um filme que fala da paixão de pessoas que empenharam as suas vidas na defesa do meio ambiente, da floresta amazônica e dos povos indígenas. Esse empenho, para alguns, custou a vida e para outros os mantém ameaçados. Infelizmente, essa é a nossa realidade, né? A realidade do Brasil. Mas o nosso filme não é exatamente sobre a denúncia, mas sim sobre o que moveu essas pessoas a esse percurso de vida. Foi natural a Cristiane, em 2014, chegar na minha casa com um material incrível que ela tinha começado a fazer, muita coisa até que ela havia ela própria filmado. E a Cristiane é uma excelente cinegrafista e muito pouca gente sabe disso, né? Enfim, esse material que é um material muito contundente, com imagens belíssimas, né, me tocou profundamente, e ali eu abracei junto com ela a realização desse filme, né, e a causa ambiental. Você não comprometer as pessoas, não tem jeito. Ela tem que saber que, se ela não fizer, ela está fazendo errado. É fundamental que as pessoas tomem contato com isso. Acho que muita gente, infelizmente, no Brasil não conhece a Amazônia, e eu acho que o nosso filme é uma porta de entrada para essas pessoas, né? E uma porta de entrada por esse olhar, o olhar do amor, o olhar da resistência, o olhar de quem pensa no futuro. Tá na tua hora. Vai ter que fazer alguma coisa. Esse é um lindo parceiro, O Miguel também, nós temos uma história linda. O Miguel me convidou há uns 30 anos atrás para fazer um documentário sobre o Arthur Bispo do Rosário. Então, o que acontece é que eu acho que o filme, resumidamente, ele é um testemunho de amor, de pessoas que têm um amor incondicional pelo Brasil e pelo país, independente das suas pequenas afeições políticas, sabe assim? Ele é um filme político porque não tem como não ser, tudo é política, a arte é política, você está dizendo alguma coisa, você está se manifestando,
mas ele é uma declaração de amor inequívoca. Há as diferenças de opinião. Podem ter pessoas assim, por exemplo, os vários entrevistados que estão no filme, a gente faz muito debate, né, depois do filme, tem gente que diz assim, mas como é que você tem o Fernando Henrique Cardoso? Como é que você tem a Marina Silva? Como é que você vai ter não sei o quê? Porque são pessoas que, dentro do âmbito do meio ambiente, deixaram alguma herança para o Brasil. E as pessoas precisam ter essa informação. Senão, o que vai acontecer? Vão editar aqui, vão editar ali, e a gente não vai saber o que essas pessoas fizeram também pelo Brasil, sacou? Cristiane, ainda com relação a essa questão da luta pelo meio ambiente, olha só quem enviou um vídeo para você, veio de longe, hein? Bom dia, Cristiane. Eu estou aqui no Vaticano, participando do Sínodo para a Panamazônia, e eu queria discutir contigo uma questão muito simples, porém que nós não conseguimos resolver no Brasil. Nos últimos 20 anos, acima de 90% da população brasileira, nas pesquisas de opinião, sempre se manifesta totalmente contra o desmatamento da Amazônia, as queimadas da Amazônia. Na última pesquisa, 96% dos brasileiros. Por que nós não conseguimos ser um país mais democrático, em que os tomadores de decisão possam seguir a vontade da maioria, a unanimidade que é a busca que os brasileiros querem de um modelo de desenvolvimento que proteja a nossa riquíssima biodiversidade e o papel importante que a Amazônia desempenha para o Brasil, para os países amazônicos, para a América do Sul e para todo o mundo. Muito obrigado pelo seu trabalho belíssimo que você faz junto com o Vitor Fazano e com muitos outros, pela Amazônia, pelo país e pela sustentabilidade do nosso planeta. Esse é um dos maiores cientistas do Brasil, não é? Eu tive a honra de conhecê-lo quando nós fizemos o Amazônia para Sempre, que ele foi lá para Brasília. Ele é irmão de um outro grande cientista, que é o Antônio Nobre, que tem vídeos importantíssimos no YouTube que falam sobre essa questão do grande impacto com as queimadas na Amazônia, e que eu acho importante que as pessoas tenham acesso a isso, que elas vejam. Agora, é o que o Carlos fala, né? Sim, da poltrona, da melancolia da minha casa, eu sou contra o desmatamento da floresta. Agora, por que eu não levanto a minha bundinha e não vou para Paulista e não vou para Presidente Vargas dizer eu sou contra o desmatamento? Existe um gesto atrelado à florestania que diz respeito à cidadania. Então, o que está mais perto da florestania? A cidadania? Então, seja um bom cidadão. Então, vá para a rua. Quando houver convocação, vai para a rua, faça o seu cartaz, vista-se de verde ou bote um negro e vai dizer, não, eu sou contra. Porque ficar assistindo na televisão não dá audiência. E quem manda diz, olha, está vendo? Eles não estão dando a mínima para isso. Nós precisamos de cada um. É o que o Papa fala. A Laudato Si, ela é linda porque ela é uma grande convocação ecológica, ambiental. Ela fala, ele diz, sejamos planetários. É a nossa casa comum. E o valor do indivíduo, ele é enorme. Então, quando a gente acha que a gente está meio deprimido porque não tem sentido de vida, pensa que a sua vida pode servir ao planeta. Então, faça alguma coisa hoje. Não deixa para amanhã, porque amanhã pode não existir. Simples, né? Bom, continuando a falar de filme. No início dos anos 80, você fez um filme chamado Rio Babilônia, que tinha como pano de fundo o garimpo ilegal na Amazônia. Alguma coisa mudou nesses 40 anos? Mataram mais gente de lá para cá. Entendeu? Quer dizer, é impressionante como existe uma combinação sobre o crime, entendeu? Quer dizer, os caras desmatam, você sabe quem desmatou, é aplicada uma multa, essa multa nunca vai ser paga, eles ficam perdoando as multas, aí entende-se quem foi que fez a denúncia, vai lá atrás do cara, chama uns 3 ou 4 caras, vamos lá matar o Chico Mendes, vamos lá matar a Dorothy, e vamos matando. Quer dizer, o Brasil, entre os grandes títulos que o Brasil tem, ele é o maior matador de ambientalistas do mundo.
Então, isso é um título que a gente deve se orgulhar de ter? Cristiane, Rio Babilônia, temos um depoimento sobre o trabalho que você fez nesse filme. Quando eu convidei a atriz Cristiane Torlone para fazer a protagonista do filme Rio Babilônia, eu fiquei muito impressionado com ela, porque é muito importante viver intensamente um personagem. E a Cristiane é uma atriz completa, é uma atriz concentrada, é uma atriz totalmente dedicada ao filme e ao personagem. Contracenou com Jardel Filho, contracenou com Joel Barcelos, fez cenas decisivas, cenas de grande força, de grande impacto, e é uma atriz inteligente, percebe tudo que está em volta e é capaz, então, de agregar todas essas coisas ao personagem e à cena. Eu tenho da Cristiane Torlone uma admiração muito grande por esse fato dela ser uma atriz gregária. Ela chegava no set, ela conversava com todos e ela ajudava os outros atores, ela passava cenas, ela sempre com o texto pronto, sempre trazendo boas ideias. Dessa forma, é uma felicidade, é uma bênção muito grande para um diretor poder trabalhar com uma atriz da qualidade da Cristiane Torlone. Ela é mais do que uma atriz, ela é uma estrela. Ela é mais do que uma estrela, é uma grande artista. É isso que eu poderia dizer num breve comentário sobre a Torlone. Você vê só a sorte que eu tive, né? De ter esse mestre, né? Pupilo direto de Nelson Rodrigues, né? Me orientando, guiding lights, e fazendo um filme que é um divisor de águas dentro do nosso cinema, né? Tenho muito orgulho desse filme e tenho muito orgulho de receber essas suas palavras. Muito obrigada mesmo. Ok, muito bem, nós vamos ao último intervalo do programa de hoje. Você já sabe que é rapidinho. Voltamos já já com o Persona em Foco. Quarto e último bloco do Persona em Foco de hoje, o Vitor Fasani e o Tadeu Aguiar vão fazer as perguntas finais para a nossa convidada especial, Cristiane Torlone. Bom, Cris, você passou por um drama pessoal muito grande, a perda de um filho tragicamente. Como é que você superou essa perda, se você superou essa perda? E que conselho você daria para as mães que passaram pela mesma experiência que você? Tadeu, eu acho que não existe... eu acho que as pessoas podem superar um câncer, podem superar talvez a perda de um patrimônio, uma falência. Eu acho que são coisas que são superáveis. Eu acho que outras coisas, elas são insuperáveis, né? E só uma grande força interna faz você se manter estável e equilibrado e perceber que, de alguma maneira, na natureza, isso também acontece. Existem muitas correntes filosóficas e místicas e religiosas que vão mostrando para você que você não foi aquele escolhido para ser, sabe, porque você é um homem mau, então a espada veio e cortou a sua cabeça, entendeu? Porque o grande risco nessas situações é um grande sentimento de culpa. E isso ser o próximo passo para você desistir da vida. Então, assim, o que eu percebo é que, infelizmente, do ponto de vista da estatística, você tem um percentual muito grande de mães que desistem da sua própria vida, porque elas não aguentam uma culpa, quer dizer, que é uma culpa de dizer como é que eu permiti que o meu filho morresse, como se esse poder de vida e morte estivesse nas mãos de uma mãe. E você começa a discutir
e relativizar muitas coisas que você ouviu, aprendeu, foi doutrinado em. Então, você vai, literalmente, você vai rediscutir a vida. Eu acho que a arte é tão generosa comigo que eu tive a oportunidade de fazer o filme que o Daniel Filho fez sobre o Chico Xavier. Achei lindo. E aquilo, sim, foi um gesto de grande doação, porque o Daniel, ele era um dos padrinhos dos meninos, né? Do Léo e do Guigo, né? Então, acho que foi um gesto muito audacioso da parte dele e talvez aceitar tenha sido também um gesto de muita audácia minha. Depois, a gente teve que metabolizar a audácia dos dois. Mas ele é um grande diretor e ele me deu de novo um presente de ter um parceiro como o Tony Ramos, do meu lado, que na época da perda do Guigo, ele e a Lidiane foram uma presença essencial. Todos os dias eu levo a minha vida com alguma paciência comigo. E quando a Cissa Guimarães perdeu o Rafael, eu estive com ela logo em seguida, ela me abraçou e ela falou: Cris, como é que eu saio desse lugar? Porque a dor, ela te aprisiona num lugar, né? Além de ser humilhante, principalmente para alguém que é conhecido, parece que é uma humilhação pública, né? Eu falei, cara, você não sai desse lugar. Você vai se acostumar com ele, entendeu? Tem dias que ele vai ficar... Você tem que abrir a janela, arejar esse lugar. E eu tenho, assim, a sorte de viver numa família em que nós falamos do Guigo, a gente vê foto dele, ele está conosco, ele não foi enterrado, entendeu? Ele é uma criatura que está comigo em todos os lugares. Como eu acho, como diz o Oscar Wilde, no final da Salomé, que ele diz que o poder do amor é maior do que o poder da morte, o mistério do amor é maior do que o mistério da morte. Eu acredito nisso. Eu acredito na eternidade da alma. Então, eu tenho certeza que já a gente vai estar junto. Então, essa é a história. O seu mais recente trabalho no teatro é a peça Masterclass, sobre a lendária cantora Maria Callas. O espetáculo estreou em 2015 e continua rodando pelo Brasil até hoje, né? Como é a recepção de um espetáculo de canto lírico pelo interior do Brasil? Olha, eu vou te falar uma coisa. Essa peça, ela tem uma construção genial, sabia? Porque ela faz, na verdade, o canto, a história da música, tudo, é um grande artifício do autor da peça para poder contaminar as pessoas com a grande humanidade da vida dessa mulher. Como todas as mulheres, nós nos apaixonamos, nós fazemos burradas, nós nos separamos. Ela foi fazendo isso e, infelizmente, foi trucidada. Porque numa época em que nem redes existiam, você imagina, né, você ser a grande divina, a divina Maria Callas, e descobrir por um telegrama que o grande amor da sua vida acabou de se casar nos Estados Unidos e não contou para você. Então, assim, ela foi exposta a uma humilhação pública mundial que custou ali uns 10 anos da vida dela, pelo menos. A Callas, ela está despertando nas pessoas talvez ainda um desejo de não desistir, de ser feliz, entendeu? E até a própria morte dela diz o quanto pode custar uma traição ou um desejo não realizado. Então, é um testemunho de amor pela arte e pelo amor à vida, entendeu? E ela está aí tocando as pessoas, por isso que eu continuo aluna dela. Cristiane, diga. Um companheiro de palco do Masterclass mandou um depoimento sobre como é trabalhar com você, Cristiane. Ai, meu Deus, será que ele contou a verdade? Só. A Cristiane é uma atriz extremamente generosa e sensível. É de uma sensibilidade, assim, incrível. Por exemplo, o meu personagem na peça, no Masterclass, é o pianista da Maria Callas, que é o personagem dela, claro.
E eu tô ali o tempo inteiro, a princípio ao piano só, com pouquíssimas coisas de texto, de intervenções no espetáculo, mas durante o processo dos ensaios e depois também durante a temporada ela foi me trazendo cada vez mais para a cena, foi me buscando cada vez mais através do olhar, me inserindo no contexto cada vez mais, assim, porque ela é uma atriz que eu percebo que o mais importante para ela é estabelecer uma relação verdadeira com o outro. E é tudo, assim, ela tá o tempo inteiro atenta, ela percebe qualquer movimento de coxia, qualquer refletor que esteja minimamente assim, fora do lugar, ela percebe tudo. Ela tem olhos na nuca, a gente fala, que é uma coisa do texto, e a gente fala que ela realmente tem olhos na nuca, porque ela percebe tudo, ela é uma águia que tá ligada, e daí ela reage a tudo aquilo de uma maneira espontânea e com uma sensibilidade ímpar. É realmente impressionante. Outra coisa é que ela é uma atriz de um rigor absoluto, também eu nunca vi igual. É impressionante o rigor que ela mesma se impõe, e daí a gente acaba todo mundo entrando nessa coisa com ela. Então a gente tem uma rotina super extensa de aquecimentos todos os dias. A gente chega no teatro 3 horas antes para fazer um super aquecimento corporal, depois um grande aquecimento vocal, e realmente eu acho que é isso que faz com que ela seja uma atriz impressionante, que só cresce conforme os anos vão passando. Ela jamais se acomoda, ela nunca está num estado de acomodação. Ela está sempre querendo mais e mais, desafiando. Isso é muito bonito de ver. Então vamos arregaçar as nossas mangas e trabalhar. Todos bem? No texto original, o personagem do pianista não existe. Ele é só um pianista. Então, quando a Marília fez, na primeira montagem, que a Ju também fazia, tanto o coreógrafo, o contra-regra, quanto o pianista, não são personagens. E eu falei, impossível, eu não posso ter uma paisagem, um vaso aqui no cenário. Né? Então, eu fui cooptando todo mundo. Fazendo uma relação com todos eles. Né? É impossível, é jogar, o to play, entendeu? E o ano passado era o Thiago que fazia, que agora é do Fantasma da Ópera, né? E agora é o Rafael, querido, que se jogou completamente. Então, está mais maldito e mais terrível. Eu tenho A gente se diverte em cena, é muito bom, muito bom. Obrigada. Cristiane, um último depoimento para você. Nós deixamos para o Meu final. coração não é assim mesmo? É assim mesmo. Esse depoimento nós deixamos de propósito para o final. Tá? Também veio de longe e é de um apaixonado por você. Oi, Cris, querida, amada. Cá estou eu, em Roma, cercado de arte e de beleza. Ai, que bom que nós pertencemos a essa família. A família da arte, da sensibilidade. Principalmente hoje, nesse mundo tão conturbado, tão amesquinhado por guerras ridículas feitas de falsas notícias, falsos líderes, falsos ideais. Nós estamos juntos há mais de 30 anos, embriagados de teatro. Você é musa, é amiga, diva, guerreira. Uma mulher que sempre enfrentou todas as dificuldades de cabeça erguida através de um trabalho duro, um trabalho árduo. Você é extremamente exigente, você é uma estoica atriz, exigente na sua luta pelo ideal, pela justiça, pela beleza e pela arte. Eu sou teu irmão, sou teu amante, sou teu pai, sou teu filho. Somos. Nós somos. Tchau, cara. Um bacio. Carinho. E às vezes o cosmos se manifesta, se materializa, né? Alguém escolhe você, né? O Posse, eu quando assisti Lilith, a Lua Negra, aqui em São Paulo, nos anos 80, eu vi um espetáculo que eu falei, é isso que eu quero fazer na minha vida. Era lindo, né? Nós nos escolhemos enquanto uma companhia teatral e uma companhia existencial, porque ele foi para Portugal. Quando eu mudei e a gente começou a se corresponder, ele fechou a casa dele. Ele falou assim, eu vou para aí. Vamos ver o que é isso que você quer fazer. Então, assim, tem personagens que entram na nossa vida para empurrar você para o futuro, né? Para aquele eu quero tudo, você quer mesmo? Então, vamos ver.
Nós fizemos um espetáculo em 2013 que chamava-se Teu Corpo é o Meu Texto, que era um espetáculo de dança, com o Estúdio 3 aqui de São Paulo. Eram duas companhias, eram 23 bailarinos Fantástico, em cena. eu vi. Era uma coisa louca. A gente dançou em Portugal, dançou no Porto, Lisboa, em Paris, aqui no Brasil. Foi uma coisa. E depois veio essa história da Calas. Então, ele é as pessoas às vezes me perguntam, você trabalha com o mesmo cara há 30 anos, é uma zona de conforto. Não, ela é tudo menos confortável. O que tem de interessante é que, desde o primeiro momento, eu percebi que ele jamais me abandonaria no momento do salto. Sabe aquela história do Foucault? Nunca. E cada vez o nosso teatro é uma jura de amor. E isso é o mais importante. Por isso que ele diz que nós somos, sim, já diretor, diretora, amante, filho, irmão. E eu tenho certeza que as nossas almas estão entrelaçadas para sempre. Para sempre mesmo. Obrigada, amado. Obrigado. Ah, que linda! Isso é bom. Nesse momento eu lembro que eu sou atriz. Foi feita uma promessa ampla, geral e irrestrita em todos os palanques que eram suprapartidários, tanto da abertura quanto da Direta Já, principalmente na Direta Já, de que esse país ia se reconstruir do ponto de vista ético, moral e educacional. E isto não aconteceu. Então, houve uma traição, houve um sonho que foi traído, sim. Porque se você pegar os grandes protagonistas da Lava Jato, de algum jeito, aquelas pessoas estavam ali também naqueles palanques. A política escolheu um lugar, e é um lugar do mal, isso não tem a menor dúvida. Então, como combater o mal? Só com a democracia. Então, existe um presidente que foi eleito, eu respeito os 45 milhões de votos que ele teve, só que ele tem que respeitar quem não votou nele. E ele é o presidente de um país, ele não é presidente de um partido. Então, ele está lá por todos nós. E é isso que tem que ser observado, porque é isso que está na Constituição, e não adianta querer mudar. É.